Às vezes, exatamente aquilo contra o qual lutamos, aquilo que pensamos estar tentando nos colocar para baixo, representa, na verdade, a mão de Deus tentando nos impulsionar na direção de um novo tempo. Deus vai nos tirar de situações confortáveis, nos colocar em situações desafiadoras, situações que nos forçam a usar a nossa fé. Podemos não gostar dessa experiência, pode ser desagradável, mas Deus o ama demais para simplesmente deixá-lo ficar aonde você está. Assim como Deus pode abrir portas sobrenaturalmente, Ele pode às vezes também fechá-las. Nada acontece por acaso. Deus está dirigindo cada um dos seus passos. Isso significa que se um amigo lhe fizer mal, se algo inesperado acontecer, se perder um ente querido, você pode aceitar essa mudança e Deus irá usá-la para levá-lo mais alto. Ou você pode resistir a ela e acabar se tornando alguém que está estagnado e se contenta com a mediocridade. Esteja aberto a mudanças, não as veja de maneira negativa, nem toda mudança é ruim. Pode parecer negativa à primeira vista, mas lembre-se de que Deus não permitiria que as coisas mudassem se Ele não tivesse um propósito nisso. Ele usará as mudanças para desafiá-lo e impulsioná-lo confiantemente na direção de uma nova dimensão. Talvez você esteja vivendo em uma situação perfeitamente confortável nos últimos anos, mas quando menos esperar, verá as coisas se moverem. Talvez você pensasse que continuaria no seu trabalho pelos próximos 20 anos, mas por algum motivo, as pessoas que o estavam apoiando não fazem. Você não é mais favorecido ali como costumava ser. Parece que cada dia é uma dura batalha. O que é isso? Isso é Deus movendo as coisas. É fácil se tornar negativo ou amargo. Deus, por que isso está acontecendo? Pensei que eu tinha o seu favor. Mas uma maneira muito melhor de lidar com a situação é simplesmente manter-se aberto e saber que Deus continua no controle. Se aceitar essa mudança, os ventos que você pensou que iriam derrotá-lo, irão, na verdade, impulsioná-lo na direção do seu destino divino. Talvez você esteja em um relacionamento e, no fundo, sabe que essa não é a pessoa certa para você. Você sabe que essa pessoa está impedindo de tornar-se melhor. Talvez você esteja pensando, se eu fizer uma mudança, vou ficar sozinho. Você não quer que o barco comece a balançar. E é por isso que às vezes Deus vira o barco. Deus pode forçá-lo a seguir em frente. Não porque ele é mau, nem porque está tentando tornar a sua vida infeliz, mas porque tem um grande desejo de vê-lo atingir o seu pleno potencial. Por isso, às vezes, ele pode fazer com que um amigo se afaste de você. Deus vai mover as coisas e até mesmo permitir que ele lhe faça mal, porque sabe que se não fechar essa porta, você nunca vai seguir em frente. 30 anos depois, essa pessoa ainda estaria colocando você para baixo, impedindo de chegar ao seu destino. Deus não moveria as coisas se não houvesse algo melhor esperando por você. Não lute contra a mudança, aceite-a e você vai entrar na plenitude do que Deus tem reservado para você. E a declaração de hoje é: eu declaro que Deus está gerando novos tempos de crescimento. Não vou ficar estagnado e preso ao que é velho. Estarei aberto a mudanças, sabendo que Deus tem algo melhor reservado para mim adiante. Novas portas de oportunidade, novos relacionamentos e novos níveis de favor me esperam no futuro. Esta é a minha declaração. Amém? E para começarmos o nosso momento de oração desta manhã, eu quero ler com você uma passagem que está em João capítulo 11, que trata da morte de Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus. Vamos ver o que está escrito. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Lázaro estava muito doente, estava a ponto de morrer. Mas em vez de ir até Betânia, Jesus fez questão de esperar mais 2 dias. E é por isso que a Bíblia afirma isso com clareza. Então ele chegou àquela cidade 4 dias depois da morte do seu grande amigo. Eu sei que às vezes pode parecer que Jesus está completamente indiferente aos nossos problemas, ou que ele não faz o que nós esperamos que ele faça. Não é verdade? Por que será que Jesus esperou Lázaro morrer
Isso porque Marta e Maria esperavam que Jesus curasse o seu irmão Lázaro. Mas quando Jesus deixou de aparecer, talvez elas tenham pensado que o Senhor as decepcionaria e que orar não iria mais funcionar. Mas na passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus amava aquela família, não é verdade? E no texto original, a palavra amor, referida ao sentimento de Jesus por Marta, Maria e Lázaro, é a palavra grega chamada ágape, que significa um amor sacrificial, independente se é ou não correspondido. Essa palavra ágape é a mesma palavra usada no original lá de João capítulo 3, o versículo 16, que muitos de vocês já conhecem, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus morreu por cada pessoa, e da mesma forma Deus nos ama independente de quem nós somos ou se nós o amamos. É um amor sacrificial. E já no versículo, quando Marta e Maria mandaram o recado para Jesus, dizendo que aquele a quem amas está doente, aquelas mulheres usaram outra palavra grega para definir amor, que é chamado filéu, que significa amor fraternal, é um amor entre amigos. Ou seja, Marta e Maria, elas pensaram somente na amizade, mas Jesus pensou no amor sacrificial. Isso mostra que elas estavam pensando apenas no conforto momentâneo da sua família, mas Jesus estava pensando no seu benefício eterno. Ou seja, aquelas mulheres queriam apenas a cura, e Jesus queria uma ressurreição. Jesus queria fazer muito mais além do que elas podiam pensar ou imaginar. E a mesma coisa acontece com a nossa vida, meu querido irmão e minha irmã. Ouça isso que eu vou te dizer. Muitas vezes nós clamamos pela ajuda de Deus, mas parece que Deus não nos ouve, não é verdade? Parece que Deus sempre chega atrasado, parece que nem adianta orar em certos casos, porque Deus não pode fazer mais nada. Então a gente se sente sozinho, abandonado, assim como Marta e Maria. Elas falaram: Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, isso não tinha acontecido. Mas, meus irmãos, não é isso que acontece. Na verdade, o Senhor está esperando o momento certo para chegar, para agir, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E o que Ele tem para você é muito maior, muito mais importante do que você imagina. Você acredita nisso? Aquelas mulheres queriam a cura do seu irmão, mas Jesus queria a ressurreição. Jesus queria mostrar para elas que o que Deus tem é sempre melhor. Pode acontecer o que for aqui nessa terra, Deus tem planos grandiosos. Às vezes a gente sofre por causa do pecado, e o fato de Lázaro ter morrido é um resultado do pecado, porque o pecado ele trouxe a morte, não é verdade? O pecado ele trouxe sofrimento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os fez para viverem eternamente. E Adão e Eva representavam a humanidade. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou e por meio de Adão, todo ser humano morreu e foi condenado, separado de Deus. Mas a Bíblia também diz que um só homem, vindo de Deus, vindo do alto, que é Jesus Cristo, Ele morreu sem pecado algum para carregar o meu pecado e o seu pecado. E agora todos que creem nele como seu Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados, eles são salvos, eles são libertos do pecado, da escravidão, das mãos do inimigo. E quando a gente morre, o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos? Então o que Deus tem para nós é algo tremendo, algo que os nossos olhos não veem. E é por isso que a gente muitas vezes não se alegra, não fica esperançoso, porque os nossos olhos estão voltados somente para as coisas dessa terra. Acreditar que se Deus já deu jeito até mesmo para a morte, imagine para as coisas secundárias, para as coisas do nosso dia a dia. Deus ele pode fazer muito mais. Então creia nisso, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Glória a Deus.
E agora eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, pela sua família, e eu creio que o Senhor vai trazer o consolo, o descanso e principalmente a vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer porque eu estou aqui na Tua presença, Pai, te buscando junto com os meus irmãos. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz esperança, direcionamento, nos traz o alimento para a nossa alma. Oh Senhor, quantas vezes nós ficamos desesperados, porque olhamos as circunstâncias e parece que tudo está perdido, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. O Senhor pode ressuscitar mortos, quanto mais levantar uma família abençoada, quanto mais restaurar um casamento, as finanças, quanto mais nos abençoar na vida sentimental. Oh meu Pai, nos ajude a acreditar que o Senhor pode fazer tudo isso, mas que o melhor ainda é a nossa salvação e sempre será, porque a salvação eterna é algo que vai durar para sempre. Oh meu Pai, eu te peço, somente nos ajude a viver nesta vida terrena. Senhor, esta vida cheia de dores, cheia de sofrimento, que a gente possa ter o nosso coração voltado para o nosso autor e consumador da fé, que é Jesus. Senhor, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama as Tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do Teu agir. Oh meu Deus, nos ajude a entender a grandeza do Seu amor por nós, meu Pai. Nos faça lembrar do sacrifício de Cristo naquela cruz para salvar as nossas vidas, Senhor. Oh meu Deus, eu te peço perdão também pelas vezes em que nós não acreditamos que o Senhor estava conosco, nós achávamos que o Senhor tinha nos abandonado, nós achávamos que estávamos sozinhos e que a nossa oração tinha sido ignorada. Oh meu Pai, nós somos tão falhos, tão pecadores, e nós nos deixamos levar pelos momentos difíceis. Por isso, meu Pai, tem misericórdia dessa pessoa. Ela está agora orando junto comigo, mas o coração está extremamente ansioso e preocupado. Tira de nós, Senhor, todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, e traga a restauração, o renovo. Ressuscita a nossa alma e nos dá uma nova oportunidade, Pai, de andarmos contigo. Também eu te peço, Pai, para que o Senhor cuide da família dessa pessoa que está comigo. Quantos familiares doentes, quantas pessoas deixando aqui nos comentários pedidos por enfermidade. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Eu declaro a cura sobre todas as áreas, seja qual for a enfermidade física, emocional, espiritual. Eu declaro a cura em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, meu Pai, coloca a Tua mão sobre esta pessoa agora. Derrama da Tua unção, Pai. Que a Tua unção seja ministrada na vida dele e na vida dela, e que ele possa ser restaurado completamente, e que tudo seja para Teu louvor, para a Tua glória. Assim como aconteceu na vida de Lázaro, aquela doença não era para a morte, era para a glória do Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu estou tão feliz por esse momento. Como é bom buscarmos a Deus em oração, não é verdade? A gente se fortalece, a gente se renova. Por isso eu venho pedir que você não somente se inscreva no meu canal, mas compartilhe também. Envie para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Vamos compartilhar a palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos mostrar a salvação que está em Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.